Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula ao vivo das licenciaturas. Lembrando que essa aula acontece todo final de mês, né, durante as disciplinas que vocês cursam, sempre com tema de formação pedagógica, né, de relevância aí para a formação de vocês dentro das licenciaturas. Outros cursos são bem-vindos aqui também, né, mas essa aula é mais voltada para a formação dos futuros professores, né. Então, trouxemos aqui o professor da casa, né, professor Paulo Melo. Ele trouxe um tema muito interessante para a gente refletir na nossa prática pedagógica, né, que é a ética na formação e atuação do profissional, geração de valores e responsabilidades. Então, passo a palavra agora ao professor. Professor, seja bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Cláudio, a todos aqui presentes, a professora Yara, a Aline, a Maria de Fátima, né? É um prazer compartilhar com vocês esse momento tão importante, né? Como eu deixo a tela cheia, e geralmente as minhas aulas, elas estão voltadas para todos os profissionais, para todos os estudantes, né? Ou estudantes hoje que serão profissionais. Isso acaba servindo para todos, né? Quando a gente fala da questão da ética. Então, o meu nome é Paulo Sérgio de Oliveira Melo, eu sou formado em Comunicação Social, que é Ciências Sociais Aplicadas, também sou formado em Filosofia, que foi a minha segunda graduação, né? E o meu mestrado é em Educação. Então, toda a minha trajetória aí profissional, como professor, sempre esteve voltada para essas questões humanistas, né? E entre elas, a questão da ética. Então, a ética aí na formação e atuação do profissional, né? Geração de valores e responsabilidades. Esse é o tema de hoje, né? E eu queria que vocês acompanhassem essa aula, porque no final, ou perto do final, né? Eu tenho uma atividade aí para a gente refletir um pouquinho de tudo que eu vou falar agora, né? E se vocês tiverem alguma interferência, por favor, né? Interfiram, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse saber, né, essa postura, esse comportamento que nós devemos ter como futuros profissionais, tá? O tema é esse, a ética na formação e atuação do profissional, geração de valores e responsabilidades, né? Deixa eu só voltar aqui com a tela inteira, né? Só um segundinho, que isso acontece. A primeira coisa, então, de toda aula, né, como professor, como educador, a gente tem que ter um objetivo, né? Então, se repete praticamente a questão do título, né? Apresentar, e aí a apresentação é minha, né? E a reflexão é de todos nós, né? Apresentar e refletir sobre a ética e essa geração de valores do profissional para a sociedade. Eu não sei se tem alguma coisa interferindo, eu acredito que não seja a minha, né? Paulo, desculpa, tá dando microfonia, a Deise tá com o microfone ligado, tá com o microfone aberto. Deise, isso, agora acabou de fechar. Tá, joia, obrigado, viu? Porque como eu tenho a tela cheia, eu não consigo ver quem que tá com o microfone. Obrigado, viu, professor? Então, assim, né, como toda aula, a gente tem um objetivo, né? Então, apresentar, que é a minha função aqui, né? E a reflexão é de todos nós, né? Sobre a ética e essa geração de valores do profissional para a sociedade, né? Toda vez que nós atuamos como profissionais, nós geramos valores para a sociedade, né? Nós geramos valores para o outro, né? Então, isso é importante, e é uma questão que muitas vezes nós nos preocupamos tanto com a questão técnica específica de uma área, mas esquecemos de uma parte extremamente importante que passou nos dias de hoje, principalmente no Brasil e pelo mundo, é claro, né? Que é a questão ética, a nossa postura diante daquilo que nós fazemos, a nossa postura como profissionais, né? Por isso que a gente tem que fazer, volta e meia, uma reflexão sobre a nossa postura ética, né? Opa, aqui está voltando, espera só um segundinho. Então, assim, essa reflexão que eu deixo para vocês aí, para no final a gente poder refletir um pouquinho diante da atividade que eu vou deixar para vocês hoje, né? Então, a primeira questão, uma reflexão, uma indagação que eu deixo, né? Será que nós geramos valores para a sociedade ao exercermos nossa profissão como profissionais? É claro que sim, né? Senão nós não teríamos sentido de existirmos como profissionais, né? Não só como cidadãos, mas como profissionais. Geramos valores para a sociedade? Claro que sim. E de antemão,
eu já ponho um pouco desses valores, né? Então, toda vez que nós exercemos uma profissão, e agora nós somos estudantes, né? A gente tem que pensar assim, eu vou me formar, e o que eu vou, e como eu vou contribuir com a sociedade, para o desenvolvimento do outro, né? Isso perpassa pela questão ética, né? De como eu vou me comportar, como eu vou colocar em prática todas as minhas habilidades e competências como profissionais. Vocês estão aqui no processo de formação. O que vocês estão adquirindo, desenvolvendo principalmente? Essas habilidades técnicas específicas da profissão. Como eu vou exercê-la, de que forma eu vou exercer, e quais são os valores que eu vou gerar para a sociedade, é uma questão ética. Como eu vou exercer a minha profissão é uma questão ética. Tudo bem? Então, geramos valores para a sociedade ao exercermos a nossa profissão como profissionais? Sim, geramos valores, né? Quais esses valores que nós geramos? Isso de um modo geral, né? Então, de um modo geral, e aí pode ter alunos aqui de outros cursos, né? De um modo geral, nós podemos citar alguns valores que o profissional gera para a sociedade. Então, todo profissional, quando exerce a sua profissão, a sua atividade, quando formado, ele gera valores. Quais você poderia citar? E uma coisa vai sendo amarrada com a outra, né? Integridade. Opa, integridade, sim, o profissional ele é íntegro. E o que é integridade? É o caráter. E prestem muita atenção nessa questão do caráter, que eu vou retomar daqui a pouco, né? Então, quais são esses valores que eu posso gerar para a sociedade de um modo geral, quando eu sou um profissional e estou exercendo a minha profissão? A integridade. Integridade diz respeito a caráter, né? É a qualidade de uma pessoa íntegra. É uma pessoa honesta. Então, ela vai exercer a sua profissão de uma forma honesta, íntegra, né? Integridade diz respeito também, e muito, ao caráter, modo de ser, quem a pessoa é. Caráter diz respeito à questão ética, a sua postura, o seu posicionamento como profissional, né? Então, o primeiro valor que eu cito é caráter, integridade, né? O segundo é comprometimento. Quando eu me formo, eu estou comprometido não só com a minha profissão, mas o que eu vou gerar para essa sociedade. Então, é o comprometimento com aquilo que eu faço, né? Por isso que eu iniciei essa aula como professor, dentro de uma questão ética, o preparo dessa aula, né? O comprometimento de estar aqui às 7 horas da noite falando para vocês, né? O respeito, respeitar o outro, respeitar a sociedade, respeitar a minha profissão como professor, né? A excelência, tentar fazer da melhor maneira possível dentro das condições, né? A responsabilidade, né? Ter responsabilidade com aquilo que eu faço, né? A honestidade e tantos outros valores que eu acabo gerando quando exerço a minha profissão, né? Então, integridade, comprometimento, respeito, excelência naquilo que eu faço, responsabilidade com aquilo que eu estou fazendo, né? Inclusive com a minha profissão, honestidade, são alguns valores do profissional de um modo geral, né? Mas eu queria me deter principalmente com a questão do caráter, tá? Alguns desses valores, eles estão ou são contemplados nos códigos de éticas de várias categorias profissionais. E aqui eu já chamo vocês para uma reflexão. Qual é o código de ética da sua profissão? Então, é uma tarefa que vocês vão fazer, eu espero, né? Quando formados ou ainda enquanto estudantes de um curso superior, né? Qual é o código de ética que eu devo seguir dentro dessa profissão que eu estou me formando? Isso é extremamente importante, né? Isso mostra comprometimento, respeito, excelência, responsabilidade, honestidade, integridade com a minha profissão. Então, fica uma tarefa para vocês, depois da aula, antes de se formar, qual é o código de ética que eu tenho que seguir da minha profissão, né? Por isso que eu falo, alguns desses valores, né, que eu citei aqui acima, né,
Eles são ou estão contemplados nos códigos de éticas das categorias profissionais, né? Assim, nós podemos entender que o código de ética, ele é um direcionamento da conduta do profissional. O que é um código de ética? Ele é o direcionamento da conduta do profissional, da posição que ele tem que ter como profissional, do comportamento que ele tem que ter como profissional, da atuação que ele exerce como profissional, que vai além das habilidades e competências técnicas específicas. Gente, eu queria dizer assim, né? Além de um prazer estar falando com vocês, também é extremamente importante que nós tenhamos essa visão que vai além dessas habilidades e competências que eu estou desenvolvendo como estudante, né? Eu passo 3, 4, 5, 8 anos estudando e me qualificando, desenvolvendo, aprendendo habilidades e competências técnicas daquela profissão. Mas um profissional vai muito além dessas habilidades e competências técnicas de uma profissão. Esse muito além, escrevam isso, esse muito além significa o meu diferencial como profissional, a minha referência, a minha credibilidade. O que você está falando, Paulo? Eu estou falando da minha postura ética. Portanto, habilidades e competências é o mínimo que se espera de um profissional formado, né? Em qualquer área do conhecimento. Mas o seu diferencial vai ser a sua postura ética, que é isso que as empresas, instituições estão buscando. Tudo bem? Então, ética profissional é como eu vou usar todas as minhas habilidades e competências para atender positivamente a sociedade. Olha que interessante. Ética profissional é como eu vou usar todos os meus conhecimentos, todas as minhas habilidades, todas as minhas competências que eu fui desenvolvendo em cada disciplina, no curso de graduação, para atender a sociedade positivamente. Professor, é possível eu atender essa sociedade negativamente? Sim, quando eu falto com a ética. É muito interessante isso. Quando eu falto com a ética, eu não gero valor para a sociedade. Quando eu falto com a ética profissional, eu gero desvalores para a sociedade. Olha que interessante. Tudo é uma questão de ética. Como nós estamos no curso de graduação, e eu fico muito contente de vocês estarem cursando uma graduação, né? Eu tenho que entender, se eu tenho que seguir um código de ética da minha profissão, que é o meu código de conduta, né? E como nós estamos numa graduação, eu preciso entender o que é ética, né? Para poder seguir um código de ética. E é nesse sentido que nós caminhamos aqui na nossa exposição para entendermos o que é ética, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que nós somos seres sociais, né? É uma necessidade humana eu me relacionar com o outro, senão eu enlouqueço, né? É próprio do ser humano ser um ser social, né? Então, nós somos seres sociais, nós dependemos do outro para nós nos desenvolvermos, né? E é nessa relação, é nessa interação com o outro e com os outros que eu vou me construindo como um ser humano e vou atuando, interferindo na vida dos outros. No nosso caso, nós vamos nos formar para interferirmos positivamente na vida do outro, né? Como? De novo, me desculpe ser repetitivo, né? Eu sou professor, né? Como? Com as minhas habilidades e competências e usando positivamente, ou seja, eticamente, essas habilidades e competências para melhorar a vida dos outros, né? Então, melhorar a vida dos outros, usar as minhas habilidades e competências da melhor forma possível é uma questão ética. Somos seres sociais, portanto, precisamos nos relacionar com o outro, pois é uma necessidade humana, inclusive de sobrevivência. Então, para que tenhamos uma sociedade organizada, o homem, ele acabou criando leis de convivência, né? Mas antes de criar essas leis por escrito, são as normas, as regras, as leis que nos regem, né? Antes disso, né,
E desde os primórdios, uma vez que o homem se relaciona com o outro por uma questão de sobrevivência, né, antes dessas leis escritas, né, lá nos primórdios, os homens estabeleceram alguns parâmetros dessa convivência, para poder ter uma convivência mínima um com o outro. E, portanto, passamos a agir conforme essas referências, esses parâmetros de convivência, né? Senão, eu simplesmente vou lá, agrido, mato o outro e pego o que o outro tem, né? Mas como eu preciso do outro, eu acabo estabelecendo algumas regras, algumas normas de relacionamento, né? Conforme a sociedade foi se tornando cada vez mais complexas e numerosas, novas leis, novos parâmetros vão surgindo. Até aqui, fica claro para vocês? Tudo bem? Então, o homem ele foi criando regras, normas de convivência, parâmetros de convivência. Esses parâmetros de convivência entram na questão ética, né? O mínimo de regras de convivência o homem precisou estabelecer para o mínimo de uma convivência humana, né? Então, a ética, ela vai surgir em meados do século IV, ou seja, eu estou falando de 400 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga. Isto, a ética, ela nasce da filosofia, né? O início da filosofia se dá aproximadamente uns 600 anos antes de Cristo, mas aproximadamente uns 400 anos antes de Cristo, né, nós tivemos alguns filósofos que se debruçaram sobre as questões éticas, as questões humanas, né? E aí a gente pode citar o que a gente aprendeu lá no ensino médio, né? Alguns filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Eles já apontavam algumas reflexões para esse tema, né? Da ética, né? Ou seja, Sócrates, Platão, Aristóteles, lá na filosofia antiga grega, né? Eles se debruçaram sobre as ideias, sobre as ações, sobre as razões, sobre o comportamento do homem. Por que os homens agem dessa maneira? Perdão. Quais são as ideias que compõem a ação humana? Por que ele se comporta dessa maneira? Quais são as razões que levaram a ele ter essas ideias e esse tipo de comportamento, né? Sobre outras várias e tantas questões que esses filósofos se debruçaram. Ideias, ações, razões, comportamento do homem, né? Então, a filosofia, ela vai se debruçar, e esses filósofos, sobre essas ações humanas, porque ética diz respeito a essas ações humanas. Ética diz respeito ao estudo do comportamento dessas ações humanas, né? Então, etimologicamente, o que é etimologia? Etimologia é a origem da palavra. Então, etimologicamente, a palavra ética, ela vem do grego, né? Ethos, que significa caráter. Epa, eu falei de caráter agora mesmo, integridade. Olha, integridade, profissionalismo, ética profissional. Então, etimologicamente, a palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter, modo de ser. Então, está associado à ideia de moral. Olha que interessante. E também hoje, nos dias de hoje, cidadania, responsabilidade, compromisso, entre outras tantas associações. Então, ética diz respeito a caráter, quem eu sou de verdade, né? Eu assumo vários papéis na sociedade, professor, marido, filho, avô, isso e aquilo, né? Mas quem eu sou de fato, né? Como eu tenho, antes de agir, eu penso na minha ação, essa minha ação tem um objetivo. Ora, quando eu faço essa reflexão e vou agir, eu estou agindo de forma ética ou de forma antiética, né? Então, etimologicamente, a palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter, modo de ser, né? E aí, ética diz respeito à questão, ou traz a ideia de moral. Mas o que é moral? Moral são os valores da sociedade. São os valores da sociedade. Se ética me traz a ideia de moral, a ética é o estudo da moral. Olha, é o estudo das ações humanas. Olha que interessante.
Tudo bem até aqui? Então, a ética está diretamente vinculada à cultura humana, para compreender o ato humano, que se distingue de todos os seres vivos, né? Então, a ética é uma característica humana, né? O ato humano pressupõe, olha que interessante, gente, por isso que eu sou um profissional da área, né? Nós seremos profissionais da área. O ato humano pressupõe inteligência e conhecimento, vontade e capacidade de escolhas criadas pelo próprio homem. Tudo bem? Diante da natureza e de outros homens, segundo o autor Éder Sarmento. Então, o ser humano, ele é um ser natural, ético e social. Enquanto ser natural, eu venho de um outro ser humano. Enquanto um ser natural, esse homem é constituído por genética e por sua composição psíquica, em que vive em um ambiente propício à sua sobrevivência e evolução. A ética, a psicologia e a cidadania contribuem para que o homem se torne um ser social, ou seja, para que ele conviva em sociedade. Assim, o ser humano é constituído de consciência, portanto, o seu ato ele é consciente, proposital, que busca um objetivo. Esse homem é constituído de consciência, conhecimento e ética, que é a postura no seu relacionamento com os outros e com a natureza. E também esse homem é constituído de estética, que diz respeito à cultura, à arte e assim por diante. Então, assim, para a gente entender ética e fazermos o nosso exercício aqui na aula, né, que é uma reflexão, que eu queria a participação de vocês, ética, vamos buscar lá na filosofia, né? Então, ética para Aristóteles, né, é uma investigação, é um estudo. Portanto, a ética vai estudar sobre como viver bem, né, e alcançar a felicidade plena. A felicidade, a finalidade da ética, né, é a felicidade plena. Ih, professor, Paulo, você vai começar com essas historinhas de felicidade, vai começar a entrar no senso comum. Gente, nós vivemos para sermos felizes. Nós buscamos uma felicidade plena. Eu busco uma graduação para ser um profissional, para ser reconhecido, né? Para ser remunerado, para ter satisfação naquilo que eu faço. E também por uma questão de sobrevivência. Portanto, eu busco uma profissão para ser uma pessoa melhor, para me realizar profissionalmente. Essa realização profissionalmente me traz felicidade. Tanto é que quando vocês vão se formar, né? Quando vocês se formam e fazem o juramento, que é um juramento ético profissional, você não vê gente, você vê gente chorando de felicidade. Olha que interessante. Então, a felicidade para Aristóteles não é um prazer momentâneo, mas uma vida completa, vivida com excelência e sentido. Olha que interessante. A ética aristotélica, ela gira em torno das virtudes, que são as qualidades de caráter, como coragem, justiça, temperança. Então, essas virtudes, elas não nascem prontas. Olha, caráter, virtude, elas vão sendo adquiridas pelo hábito, ou seja, praticando ações corretas repetidamente. Cuidado, quando eu começo a buscar caminhos paralelos não corretos, isso vira um hábito e eu posso me tornar um profissional antiético. Tudo bem? Então, o ser humano ele é racional. Logo, segundo Aristóteles, viver bem significa viver de acordo com a razão. A ética, portanto, envolve escolher conscientemente as melhores ações. Então, Aristóteles ele também destaca que o ser humano é um animal político, social. Por isso, a ética está ligada a uma vida em sociedade e à busca do bem comum. Gente, nós nos formamos e agimos para o bem comum. Ética, Aristóteles. Para Aristóteles, então, a ética é o caminho para alcançar a felicidade e o bem comum, por meio da prática das virtudes
guiadas pela razão e pelo equilíbrio. Nossa, você foi lá longe, então vamos buscar no século XVIII, um autor extremamente conhecido e relevante para a filosofia, que se debruçou sobre a questão ética, né? Gente, várias profissões vão buscar nesses autores o seu código de ética, né? Então, para Immanuel Kant, um filósofo alemão, lá do século XVIII, ele vai dizer que a ética não depende de sentimentos. Ah, vou privilegiar um colega. A ética não depende das consequências ou interesses pessoais. Ela se baseia na razão e no dever, na obrigação. Gente, a contribuição de Kant é extremamente importante. E tomem isso para vocês. Ser ético é uma obrigação, é um dever. Pessoas vendo eu agindo ou não, sendo profissional ou não, eu sempre tenho que agir conforme o meu dever ético. Portanto, o dever acima de tudo. A ética kantiana, então, diz respeito a uma ação que é moralmente correta quando ela é feita por dever e pode valer como regra universal. Então, isso é importante. Quando eu estou agindo, eu tenho que agir de tal forma que a minha ação seja universal. Não é numa situação aqui, outra ali, mas em qualquer lugar. Por isso que, com Kant, a gente quebra com aquela ideia da ética da conveniência. Quando me convém, eu sou ético. Quando não me convém, eu não sou ético. Não pode, segundo Kant. Porque eu tenho que agir com a razão e com o dever de ser ético. E ser ético significa fazer as coisas corretamente. Eu não posso furar uma fila, né, por conveniência, passar na frente dos outros, né? E aí, quando alguém passa na minha frente, aí eu não sou mais ético? Aí a pessoa não está sendo ética? Não faz sentido. Então, uma das formulações mais conhecidas de Kant diz: haja apenas segundo uma máxima que possas crer que se torne lei universal. Logo, mentir, enganar é moralmente errado, independentemente das consequências. Olha que interessante. Assim, por exemplo, respeitar a dignidade humana e não usar os outros para benefício próprio seria uma regra kantiana, pois as regras morais, elas devem valer para todos, sem exceção. Gente, não existe atalhos éticos, pessoais, conveniência. Aliás, isso é uma crise que nós estamos passando, a ética da conveniência. Quando me convém, eu sou ético. Quando não me convém, eu falto com a ética. E isso vai ter reflexo na nossa credibilidade. Mas se nós trouxermos aqui, professor, eu estou vendo aqui que você é um pouquinho antigo, mais velho, né? Você fica buscando lá as coisas da filosofia antiga, ou mesmo lá das coisas do século XVIII ainda, né? Mas e na atualidade? Professor, falar a verdade, eu já nem lembro mais do Kant, já nem lembro mais do Aristóteles, já ouvi falar, poxa, mas traga uma coisa mais atual. Olha, se nós formos falar de Aristóteles, da filosofia antiga grega, depois fomos para o século XVIII, com Kant. Tá bom, então vamos falar da atualidade. Esse eu já ouvi falar, professor, ele está aí nas mídias, né? Que é o Mário Sérgio Cortella. Acredito que alguém já tenha ouvido aqui falar do Mário Sérgio Cortella. Professor, já vi vários vídeos dele, já li livros dele e tal. O Mário Sérgio Cortella, além de filósofo, é um educador, né? Já foi secretário e assim por diante, né? Ele está aí nas mídias, né? Aliás, acho que há 3 meses atrás eu assisti uma palestra dele, presencialmente, muito interessante. E ele vai tratar da questão ética também, mas uma questão ética da contemporaneidade, né? E aí o Mário Sérgio Cortella, para ele, ética é a reflexão sobre como devemos viver e conviver. Não só a ética serve para mim de como eu devo viver, mas como eu consigo conviver com os outros.
é uma questão ética, né? Então, ele costuma diferenciar a ética da moral de forma bem didática, né? Porque muitos falam para mim e perguntam, né? Professor, qual é a diferença de ética para moral? Elas são muito similares, mas são diferentes e eu já chego lá. Moral, ela é um conjunto de costumes, de regras e valores de um grupo, de uma sociedade, de uma comunidade. Portanto, a moral, gente, ela nasce da sociedade, dos grupos, da comunidade. Quando eu tenho um ato e isto agrada aos outros, a tendência é as pessoas repetirem, as pessoas passam a valorizar a minha ação. Olha a palavra, valorizar as minhas ações. Isso passa a ter um valor para a sociedade. Portanto, a ética nasce das relações, das interações sociais, das relações humanas. Dali está nascendo os valores, né? E a ética? A ética, olha como ela é parecida, mas também é diferente. A ética, ela é reflexão crítica sobre essas regras, né? Olha que interessante. Então, a ética, ela vai estudar os valores da sociedade. A ética vai estudar as ações da sociedade. Então, ética é a reflexão crítica sobre essas regras, como perguntar se as regras fazem sentido, se são justas, se promovem uma vida boa em comum. Então, uma frase muito associada ao pensamento dele é: ética é um conjunto de valores e princípios que usamos para responder 3 questões, ou 3 perguntas da vida. Eu quero, eu devo, eu posso, né? Isso é ele que diz, o Mário Sérgio Cortella. Ou seja, toda vez que eu vou agir, eu estou agindo eticamente ou não? Então eu tenho que me perguntar, eu quero agir desse jeito? Eu devo agir desse jeito? Eu posso agir desse jeito? Ou seja, eu quero significa o meu desejo pessoal. Eu quero fazer isso, mas eu devo fazer isso? Responsabilidade moral, conforme os valores da sociedade. Eu posso fazer isso? Limites legais, sociais e humanos. Então, para o Mário Sérgio Cortella, né, ética não é apenas seguir regras, mas agir conforme a consciência das consequências para os outros. Assim, a ética está ligada principalmente na convivência, como respeito, honestidade, responsabilidade e coerência entre o discurso e a minha prática. Moralmente, eu tenho um discurso, mas na prática, esse discurso condiz com a minha prática condiz com o meu discurso? Gente, só tomem cuidado, né? Muitas vezes eu cobro do outro, eu cobro do profissional, eu cobro uma coerência do professor, mas é a minha prática, né? É muito interessante que, se filosofia é reflexão, e nesse caso, a ética sai da filosofia, ela nasce da filosofia, e se filosofia é reflexão, a ética é uma reflexão, a ética é uma reflexão dos valores morais. E a filosofia, ela vai fazer uma reflexão e vai tentar entender a incoerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico. Eu tenho um discurso moral, mas a minha prática não condiz com o meu discurso. Tudo bem? Então, de novo, né? A ética está ligada principalmente na convivência, como respeito, honestidade, responsabilidade e coerência entre o discurso e a prática, né? Aliás, é muito interessante fazendo aqui rapidamente um adendo. Eu falei para vocês, eu sou um pouquinho mais velho, né? E eu assisti uma palestra do Paulo Freire. Olha como eu sou velho. Eu assisti uma palestra do Paulo Freire, né, pessoalmente. E uma das frases muito interessantes, que é praticamente um senso comum, né? Mas o que reduz, né, o discurso da minha prática é a minha coerência, dizia Paulo Freire numa das palestras que eu assisti dele, né? O que reduz, né, a minha teoria, o meu discurso com a minha prática é a coerência. Então, a coerência, ela tem que fazer valer entre aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico. Bom,
Então, cabe aqui um breve resumo. Moral é um conjunto de regras, hábitos, costumes, tradição, criados pelos homens, pelos grupos, pelas comunidades, pela sociedade, ao longo das suas relações humanas. Portanto, a moral está vinculada à cultura. São os valores da sociedade. Ética, para Aristóteles, é como viver bem e alcançar a felicidade plena. É o caminho para alcançar a felicidade e o bem comum por meio da prática das virtudes guiadas pela razão e pelo equilíbrio, né? Para Kant, ela se baseia na razão e no dever, na obrigação. Portanto, o dever acima de tudo, independentemente dos meus interesses. É agir, é um agir e um dever universal. E para o Cortella, ética é a reflexão sobre como devemos viver e conviver. É agir com a nossa consciência e as consequências da nossa ação para os outros, né? Eu sempre falo, professor Paulo, como você, que dá aula sobre ética, reflete e não corre o risco de cometer um ato antiético? Eu sempre falo assim, ó, eu paro e penso, se eu fizer isso, se eu tiver essa atitude, se eu me comportar dessa maneira, eu vou prejudicar os outros? Se a resposta for sim, eu vou levar os outros ao prejuízo? Eu vou prejudicar os outros? Se a resposta for sim, eu não o faço. Se a resposta for não, aí eu faço, né? Eu não vou prejudicar os outros, então eu faço. Eu sempre tomo como parâmetro isso. Então, Aristóteles, ética está ligada à virtude e ao hábito de fazer o bem. Immanuel Kant, ética baseada no dever, uma obrigação. Portanto, quando vocês receberem o diploma, vocês têm o dever de seguir a ética, o código de ética da sua profissão. Mário Sérgio Cortella, ética aplicada ao cotidiano, convivência e responsabilidade social. Então, aqui a gente destaca alguns parâmetros aqui de como agirmos eticamente, né? E assim a gente gera valores para a sociedade, como respeito, inclusive a diversidade, né? É o meu agir ético, com respeito, inclusive a diversidade, agir com honestidade, agir com responsabilidade, inclusive social e ambiental, né? Eu me formo como engenheiro e vou fazer uma barragem, não estou nem aí com aquela comunidade que mora lá, né? Isso não é agir com responsabilidade. Então, com respeito, com honestidade, com responsabilidade, com solidariedade e empatia, me colocar no lugar do outro. Me formei como advogado, exemplo, me formei como advogado, né? Se coloque naquela situação diante de um processo, se coloque na situação do seu cliente. Eu vou me formar como professor, eu vou ser um educador, né? Expliquei 1, 2, 3, 10 vezes para aquele aluno, aí eu penso e falo assim, ó, não tem jeito mesmo. Como assim? Como não tem jeito? O meu aluno tem jeito. Eu sou formado para atendê-lo da melhor forma possível. Então eu vou levá-lo a um constrangimento? Deixa eu explicar de uma outra maneira. Deixa eu verificar qual que é o entrave aí que ele não está entendendo. É a minha obrigação ética fazer, né? Então, solidariedade e empatia. Empatia é se colocar, se aproximar, né? No lugar, se colocar no lugar do outro, né? Compromisso com a minha profissão, autonomia para fazê-lo, liberdade de fazê-lo. Eu só tenho um ato moral e ético se eu tiver liberdade para fazê-lo, né? Justiça, transparência, credibilidade, eu passo a ser um reconhecido e passo a ser uma referência para as outras pessoas, né? Então, pensar e agir com esses princípios e valores, contribuir para uma vida coletiva melhor. Moral nasce das relações humanas, né? Dos grupos, das comunidades, da sociedade. Ética nasce da filosofia, é uma reflexão sobre os valores e as ações morais na sociedade. Tá? E nós, futuros profissionais, já que nós estamos falando de geração de valores e responsabilidades como profissionais, né? E nós profissionais, e nós futuros profissionais. Então, olha que interessante, não é só discurso, pessoal. A ética nas organizações e instituições passam a ser mais que uma opção e tem se transformado num diferencial competitivo,
Porque muitas vezes as empresas, as instituições acabam admitindo, tendo no seu quadro de profissional, determinado profissional, porque ele tem um diferencial ético. Assim, exige-se de algumas competências que são esperadas do profissional, em diversos ramos de atividades, inclusive na educação, né, que são valorizados, olha o valor moral, valorizados na atualidade, né, pelas organizações e instituições, né, que possuem, empresas, organizações que possuem o seu código de ética. Olha que interessante, né? O profissional ético, então, ele é definido por muitas empresas e organizações por ser, ter e saber, né? Segundo Ana Lúcia Silva, né? O que é ser? Ser empreendedor, ser proativo, né? Ser solidário, ser íntegro, olha o caráter que diz respeito à ética, ser honesto, ser humilde, ser perseverante, ser tolerante, né? E o ter? Ter comunicação interativa, saber se comunicar com os outros, ter competência profissional, que é o que vocês estão desenvolvendo, adquirindo, né? Ter disposição para aprender, né? Ter responsabilidade social, né? Ter consciência ecológica, ter coragem para correr risco, ter criatividade, ter flexibilidade, ter forte senso de análise, né? Ter lucidez e o saber, né? Ser, ter, saber. Saber equilibrar trabalho com vida social. Tem gente que só vive para o trabalho, né? Saber equilibrar. E equilíbrio, Aristóteles já dizia isso, né? Não do trabalho, mas equilibra a nossa vida, né? Equilibrar trabalho e vida social, isso se valoriza muito nas empresas, né? Saber liderar e ser liderado, né? Pensar global e agir local, interferindo naquela sociedade positivamente, trabalhar em equipe, reconhecer o trabalho dos colegas, só eu quero ser reconhecido, né? E nós, futuros profissionais? Então, diversas profissões possuem o seu código de ética, né? Então, a ética profissional, ou deontologia, que está vinculada à filosofia, que é as ciências dos deveres, consiste num conjunto de normas morais que regulamentam o exercício de uma profissão. Então, o código de ética profissional, ele deve ser observado e seguido para evitar questões não aceitas no ambiente de trabalho e que gere valores para a profissão e para a sociedade, né? Então, aqui alguns requisitos, indicadores éticos, né? Respeito nas relações interpessoais, então deve ocorrer na vida pessoal, profissional e virtual, mídias sociais, onde a escuta é fundamental para viabilizar o autoconhecimento e o exercício de empatia, né? Gente, me chama muita atenção das questões sociais hoje, né? Das mídias e assim por diante. Eu sempre brinco com os meus alunos falando assim, e para os meus colegas, para pensar um pouquinho, pessoal. Quando eu coloco, eu estou usando o exemplo de crachá aqui para ficar bem claro, né? Quando eu entro numa empresa, me dão um crachá para eu entrar, sair e tal, né? Tem lá meu nome e tal. Eu sempre falo com os meus colegas, os meus alunos, quando você sai da empresa, né? Saiu, terminou o seu expediente, vire o crachá, guarde o seu crachá, porque aquele crachá, ele te identifica. Você é a voz da empresa. Então, eu sou de São Paulo, né? E muitas vezes eu me deparei no metrô, no ônibus, enfim, né? E eu vejo lá o crachazão, com o nome da empresa, o nome daquele profissional, né, que trabalha naquela empresa, e com um comportamento totalmente inadequado. Professor Paulo, a vida dele, depois das 5 horas da tarde, que terminou o expediente dele, ele faz o que ele quiser da vida, desde que ele não atrapalhe, não prejudique ninguém, ele faz o que ele quiser da vida dele, concorda. Mas então esconda aquele crachá, guarde aquele crachá, porque aquele crachá representa, você representa a empresa, né? Então, palavras inadequadas, poxa, mas eu achei que aquelas pessoas que trabalham naquela empresa, que tem uma credibilidade tão grande, nossa, mas tem esse tipo de comportamento, esse tipo de profissional que representa a empresa, guarde o crachá. Aquele crachá representa a empresa,
a sua voz, o seu comportamento, o seu vocabulário representa a empresa, então guarde. E aí você pode fazer o que você quiser da sua vida. Assim como os professores, quando entram numa escola, eles representam toda uma categoria profissional. Cuidado com o comportamento, com o linguajar, com a postura, né? Bom, honestidade, né, que é uma conduta humana cada vez mais valorizada, está vinculada ao compromisso com a verdade e fazer o certo, evitando, assim, prejuízos para si mesmo e para os outros. Disciplina, disponibilidade para observar e seguir regras e assegurar o bem-estar dos demais e do ambiente onde você está, inclusive no ambiente de trabalho. Responsabilidade, que é o comportamento atrelado à sensatez em relação aos seus atos e atitudes. Em suma, é o sentimento de dever cumprido. Gerenciamento do tempo, né, gerir o tempo conforme os prazos estabelecidos. Comunicação, que é o requisito para alcançar. Você pode alcançar ou atrapalhar a sua vida pessoal e profissional. Comunicação, o jeito que você fala, né? Você ouve, você fala adequadamente, né? Investir na comunicação verbal e escrita, gente, é um fator imprescindível em qualquer situação. Cuidado com a escrita, cuidado com o linguajar, trabalho em equipe, né? Não perca de... Você pode ser um ótimo profissional, habilidades e competências, mas se você não souber se comunicar, você não consegue nem passar num processo seletivo, né? Trabalho em equipe, né? Não perca de vista os propósitos a serem atingidos, respeito à singularidade das pessoas, respeite a singularidade das pessoas, né? Gravem isso, valorizando assim a diversidade como fator positivo na organização, né? E aqui eu deixo um desafio para vocês, calma, não é a atividade que eu vou dar hoje para vocês participarem, né? Pesquise sobre o seu código de ética profissional, para que você não perca a sua credibilidade profissional e acabe gerando desvalores para a sua categoria profissional e a sociedade. Isso mesmo. Nós podemos, nas nossas atitudes, nas nossas posições, no nosso agir, gerar desvalores para a sociedade. Desvalores. Por exemplo, né? Um pedófilo. Um pedófilo gera o quê? Desvalor. Respeitar uma criança, eu gero valor, né? Desvalor causa afastamento, críticas, e tem que causar mesmo. Por que desvalor? Porque isso não pode ser valorizado. Lembra aquele caso de um piloto de avião? Ora, ele está exercendo uma profissão, mas no paralelo, ele era um pedófilo. Isso é um desvalor para a sociedade, tá? Então, siga seu código de ética da sua profissão. Faça uma pesquisa qual o código de ética da sua profissão, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de entidades que estabeleceram um código de éticas para os profissionais seguirem e gerarem valores para a profissão e para a sociedade. Porque quando eu não sigo o código de ética, eu estou desvalorizando a minha profissão. E aí a sociedade olha e fala assim, é para isso que serve um professor? É para isso que serve um advogado? É para isso que serve um publicitário? É para isso que serve um historiador? Olha, então, eu desvalorizo a profissão. Eu desvalorizo aquele conhecimento. Por quê? Por causa da postura. Gente, quando eu estou agindo como professor, eu represento os professores. Por isso que eu tenho que ter ética. Então, aqui eu coloco alguns exemplos de entidades que estabelecem seu código de ética para profissionais seguirem e gerarem valores para a profissão e para a sociedade. Por exemplo, o CONAR é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, responsável por fiscalizar a ética na publicidade no Brasil, né? Então, por exemplo, como uma peça publicitária, e eu estou citando aqui uma peça publicitária, porque nós somos bombardeados por publicidade, né? Ela não pode, por exemplo, desqualificar o produto, o serviço do outro. Ela tem que exaltar o seu. Olha que interessante. Ao desqualificar o produto do outro, eu posso estar correndo o risco de um ato antiético como profissional. Olha que interessante. A FENAGE, né? Só estou citando alguns aqui, a Federação Nacional dos Jornalistas,
que atua pela liberdade de imprensa, estabelece o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também estabelece o seu Código de Ética. E a ética docente? Né? E a ética docente? Então, a ética do professor é um conjunto de princípios e responsabilidades que orientam a sua ação docente. Ela envolve não apenas ensinar conteúdos, não é para isso que o professor existe, né? Mas agir de forma justa, respeitosa e responsável com os alunos, com os colegas, com a família, com a sociedade. Então, por exemplo, respeito aos alunos. Tratar todos com dignidade, ato ético, sem discriminação, humilhação ou favorecer um ou outro, né, da minha preferência. Compromisso com a aprendizagem, preparar aulas, buscar atualização profissional, incentivar o desenvolvimento dos estudantes. Né? Justiça e imparcialidade, tudo diz respeito ao professor, avaliar de forma transparente e igualitária. Responsabilidade profissional, cumprir horários, regras da instituição e deveres pedagógicos. Confiabilidade e cuidado, lidar com informações pessoais dos alunos, com discrição, não abrir a vida do aluno para todo mundo numa sala dos professores, né? Exemplo moral e social. Olha o exemplo que eu dei lá no metrô de um profissional que trabalha numa empresa, aqui do professor, né? Exemplo moral e social. Você, professor, futuro professor, você, profissional, futuro profissional, de qualquer área, você faz o que você quiser com a sua vida pessoal, social, mas não no trabalho. Porque você é um exemplo moral e social. Então, o professor, por exemplo, ele influencia comportamentos, né? Cuidado com o linguajar, cuidado com o modismo. Nós temos que ter postura profissional, porque nós somos referência para outros profissionais da nossa área e para os nossos alunos. A família vai numa escola para conversar com o professor, ele olha a postura do professor, ele olha o linguajar do professor, ele olha o tratamento que o professor dá a mim, a mim, mãe, pai e assim por diante, né? Então, o professor é um exemplo de moral e é um exemplo social, né? Então, o professor influencia comportamentos, por isso sua postura também educa, né? O diálogo, a empatia, todas questões morais, né? Ouvir os estudantes e promover um ambiente saudável e inclusivo, né? O compromisso social, contribuir para a formação crítica e cidadão dos alunos, né? Então, sempre fala assim, procurem pedagogos, procurem profissionais, procurem vocês, estou falando para vocês, qual é o código de ética de vocês? E é interessante que, por exemplo, quem é da área da educação ou está aqui fazendo o curso de formação de professores, pedagogia e outros, história e assim vai, e assim por diante, né? Procurem as diretrizes curriculares nacional, porque elas definem como uma das suas orientações os princípios éticos, pedagógicos e sociais na formação de professores. Olha que interessante. Olha o ético aqui de novo, né? Então, e nós, né, atuais cidadãos, estudantes, professores, né? Como nós sabemos se estamos ou não agindo eticamente, né? Então, quando nós pensamos em gerar valores para a sociedade, nós precisamos ter em mente a nossa visão de mundo, né? Isso é muito importante. Então, quando nós pensamos em gerar valores para a sociedade, precisamos ter em mente a nossa visão de mundo e trabalharmos, agirmos, nos posicionarmos para que corra. Ou isso o quê? A geração de valores. Alguém está com o microfone aberto. Será que alguém poderia fechar para mim, por favor? Eu já fechei, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Então, quando nós pensamos em gerar valores para a sociedade, nós precisamos saber que sociedade que nós queremos e como nós vamos trabalhar para gerar esses valores, né? Então, nós precisamos ter em mente a nossa visão de mundo, né? E trabalharmos, agirmos, nos posicionarmos para que isso ocorra. O quê? A geração de valores. Por exemplo, eu não sei se vocês concordam, e aqui eu já estou entrando na participação de vocês, né? Então, por exemplo, não sei se vocês concordam com isso, né? Vida é um valor? Poxa, difícil, né? Tanto é quando eu perco esse valor, que é o maior valor, o maior bem que nós temos na vida, muitos, quando perde uma perspectiva de vida, ela pode cometer até um suicídio, né?
Então, assim, ó, vida é um valor? Poxa, acho que todos vão concordar com isso, né? Vida é um valor. É o maior valor que nós temos. Sem vida, nós não temos professor, nós não temos advogado, nós não temos engenheiro, não temos nada, né? Vida, me parece que vida é o maior valor que nós temos, né? Pronto, agora vem o moralista. Fidelidade. Poxa, fidelidade me parece um valor, né? Me parece um valor. Ah, pronto, aí, ó, professor Paulo, aí, ó, moralista, não sei o que. Mas fidelidade é um valor, né? Por que é um valor? Porque fidelidade significa que se eu tenho um companheiro, se eu tenho uma companheira, eu tenho um compromisso com essa pessoa, né? Eu não quero que ela faça nada de errado, né? Que me cause, por exemplo, inclusive uma emoção ruim, né? Então, me parece que fidelidade também é um valor, não sei se vocês concordam, né? Vida, fidelidade, né? Transparência, justiça, compromisso, respeito pelo outro, né? Me parece que são valores que fazem parte da sua vida, da nossa vida. Estou correto, gente? Estou certo? Estou errado? Vida, fidelidade, transparência, justiça, compromisso, respeito, né? Eles são valores que fazem parte da nossa vida? Ah, acho. Será que eu estou correto? Não sei. Aí vocês têm que me dizer. Bom, diante de tudo que eu falei, não sei se vocês conseguem fazer relação, né? Ética, caráter, compromisso com a sociedade, né? Me parece que tudo isso faz parte da questão ética, né? Então, tudo isso faz parte da questão ética. Tudo bem? E aqui eu queria deixar um exercício, uma atividade para vocês. Gente, vocês não precisam identificar o que eu vou falar agora. Eu vou ler uma história para vocês, eu queria que vocês se posicionassem diante dessa história. Tudo bem? Pode ser? Só um minutinho para eu colocar essa história. Só um segundinho, por favor. Espera só um minutinho. É bem rápido. Só um minutinho. Por favor, só um minutinho. Ana Karina, me desculpe. Deixa eu voltar, compartilhar aqui. Voltou, gente? Estão vendo? Só me dá um alô aqui. Sim, a apresentação. Então, sim. vamos lá. Gente, o Cláudio está dando um apoio para a gente, como sempre, né, professor Cláudio, né? Eu só queria que vocês colocassem a ordem desses personagens. Eu vou ler rapidamente, e assim, um jogo rápido, é coisa de 1 minuto, tá? Primeiro eu vou ler, depois você se posiciona se possível, tá? Vamos lá, ó, eu estou colocando assim, e nós, atuais cidadãos, estudantes, professores, etc. Eu queria colocar um caso para vocês, e vocês só enumerem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e coloque ali o personagem. Vamos lá, ó, vou ler. João era casado com Maria e se amavam. Olha, o amor é lindo, né? João era casado com Maria e se amavam, né? Depois de um certo tempo, João começou a chegar cada vez mais tarde em casa. E tinha que ser homem mesmo para fazer isso, né? Maria se sentiu abandonada. É claro, né? O João cada vez chegava mais tarde, né? E ela se sentiu abandonada e procurou Paulo. E se tornaram amantes. E tinha que ter um outro homem lá, ó. Paulo morava do outro lado da ponte. Maria voltava para casa sempre antes do marido chegar, né? Um dia, quando voltava do encontro com Paulo, né? Encontrou um bandido atacando as pessoas que passavam na ponte. Ela correu de volta para a casa do Paulo e pediu proteção. E o Paulo respondeu que não poderia ajudá-la e que o problema era dela, né? Olha que interessante, né? Usa e joga fora, né? Como se fosse um objeto, né? Ela, então, procurou um amigo. Opa, sempre a gente tem um amigo para procurar, né? Esse foi com ela até a ponte, mas acovardou-se diante do bandido e não teve coragem de enfrentá-lo. Olha que interessante, né? Resolveram, então, procurar um barqueiro, mais abaixo do rio. Esse aceitou levá-la, finalmente, né? Só problemas, né? Por R$80. Até que não é tão caro assim. Mas nenhum dos dois tinha dinheiro. Insistiram com o barqueiro, imploraram, mas o barqueiro foi irredutível.
Aí voltaram para a ponte e o bandido matou Maria. Ei, mas é só desgraça também, né? Aí eu pergunto para vocês, diante dessa história fictícia e a exposição e reflexão sobre a nossa aula de hoje, ética, moral, valores, aponte 6 personagens em ordem decrescente de culpa. Quem teve mais culpa, quem teve menos culpa, mas reflitam com calma. Isto é, do maior culpado, que é o número 1, até o menor culpado, que é o número 6. Gente, deixem um pouquinho de lado a questão do direito, das leis, e avaliem isso só com os valores éticos e morais. Quem vocês colocariam como o maior culpado diante dos valores éticos e morais de vocês? 1, tal personagem. 2, tal personagem. 3, tal personagem. Até o 6º. Dá para vocês fazerem isso rapidinho ou não? Reflitam com calma diante dessa história. Imagine que eu chamei vocês aqui para estabelecer quem tem maior culpa, quem tem menor culpa diante dessa história, para vocês. Professor Paulo, a Geliane colocou aqui João, Maria. Ela pôs João casado com Maria, Maria era amante de Paulo, Maria procurou um amigo e o barqueiro que não levou Maria. Na verdade, Maria, João e Paulo, né? A Amanda, a Amanda colocou João. Quem está colocando... Então, Yara, agradeço. Quem vocês estão colocando Quem vocês estão colocando como primeiro? Só, Yara, esse que você pegou aí. Tem o João, aqui tem a Maria de novo. Interessante. Tem o bandido. Bandido em primeiro lugar? Tem o João, tem a Maria. Tá meio... João, Maria, bandido. João, Maria. Mais Maria tem aqui, Mas né? Maria em primeiro lugar, né? Mais Maria. Bom, tá bom. Podemos só seguir para a gente poder terminar? Rapidinho? Pode ser? Claro. Vocês têm que se posicionar, né, gente? Vamos nos posicionar. Então, vamos lá. Porque estoura muito tempo aqui, tá? Olha que interessante, gente. Quando eu olho para a história, e eu vou literalmente pelas consequências dos fatos, né? E quando eu dou essa atividade para os meus alunos, né? Alguns vão assim, literalmente pela consequência dos fatos. E eles começam a falar assim, rapidinho, tá? Eles começam a falar assim, mas se Maria não atravessasse a ponte para buscar um amante, nada disso teria acontecido. Eu falo, e se ela estivesse no açougue? Mas a história não fala do açougue, né? Então a Maria passa a ser a coitada se ela fosse na padaria. Outros falam assim, eu coloquei a Maria em primeiro lugar porque ela provocou a própria morte. Gente, só tomem cuidado com isso, né? Ela não provocou a própria morte. Quem provocou a morte dela foi o bandido, né? Olha que interessante, quando eu coloco como o principal valor a vida, então eu tenho que estabelecer racionalmente uma linha de raciocínio, né? Eu tenho que ter argumentos para sustentar a minha posição. Gente, e alguns falam assim, mas eu não tenho as informações suficientes do motivo do João estar faltando. Gente, você acha que quando nós nos depararmos em situações de ética, de moral, você acha que vai estar tudo certinho para a gente responder sim ou não? Como aquelas questões A, B, C, D ou E? Não, isso não vai acontecer, né? Vão faltar informações? Sim, a vida é muito dinâmica. É por isso que eu tenho que parar e pensar, e pensar, e pensar no meu código de ética, e pensar no meu código moral, né? E aí eu tenho que avaliar da melhor maneira possível, de uma maneira consciente, racional, levando em consideração toda a minha moralidade, todos os meus valores. E não posso jogar por água abaixo tudo isso. Preste atenção. Qual é o maior valor? E aqui eu só queria rapidinho, só falar o primeiro, o resto é discutível, tá? Qual o maior valor que a gente tem? O maior valor que a gente tem? A vida. O maior valor é a vida, gente. E quem tirou a vida? O bandido. E eu fico pensando, poxa, tem pessoas que não colocam o bandido em primeiro lugar. Só que o bandido tira a vida. E a vida é o maior valor que nós temos. Não podemos prejudicar a vida do outro. Não podemos levar a vida do outro a um prejuízo.
Isso é um valor ético. Quando eu tiro a vida, eu tiro o maior valor que uma pessoa tem. Eu tiro o maior valor de uma sociedade, que é a vida. Nós temos que trabalhar para o desenvolvimento da vida daquele cidadão, da vida do outro. É por isso que eu existo como cidadão. É por isso que eu existo como profissional. Então, a vida é o maior valor, né? Aí muitos colocam a Maria por último. Olha que interessante, param para refletir um pouquinho. Não é porque ela morreu, ela não deveria morrer. Mas se eu estou numa linha de raciocínio que a vida é o maior valor, ela colocou a própria vida em jogo, em risco, e levou o amigo junto. Olha que interessante. E aí eu começo a trazer valores para avaliar essa situação. Paulo, você vem falar de ética na formação e atuação do profissional. O que isso tem a ver com o profissional? Interessante isso, rapidamente, para a gente começar a terminar. Queria dizer para vocês o seguinte, eu passei por essa situação fictícia, né, num processo seletivo. Na minha época, quando eu era novo, numa empresa multinacional, pagavam muito bem, né, não era professor, pagavam muito bem, né, e nós tivemos 2 semanas de processo seletivo, uma delas foi só o caso da ponte. E eles queriam saber o quê? Se os seus valores, se os seus argumentos, né, coincidiam ou era muito parecido com os valores da empresa. E muitos foram excluídos do processo, excluídos no sentido que não foram aprovados no processo seletivo nessa dinâmica do caso da ponte. Ele queria saber desse profissional, não as habilidades e competências técnicas específicas para a profissão, mas estavam lá sendo avaliados os nossos valores, nesse caso da ponte. Eu pedi para o selecionador essa atividade, né, no processo seletivo, para poder guardar comigo, porque eu achei muito interessante, porque a gente estava expondo os nossos valores, e eles queriam saber se os nossos valores profissionais e pessoais coincidiam com os valores da empresa. Então, é essa a observação, e é por isso que eu pedi para vocês se posicionarem, né? Ao expor as colocações de cada personagem, João, Maria, e aqui eu não estou colocando em ordem, João, Maria, bandido, Paulo, barqueiro e amigo, nós não estamos expondo os nossos costumes, os nossos entendimentos, os nossos valores éticos e morais, né? Então, o objetivo aqui, dessa reflexão que eu pedi para vocês fazerem, é sobre os nossos olhares, as nossas posições, os nossos valores pessoais, inclusive que podem interferir em nossas ações e comportamento profissional. Eu sempre falo, muitas vezes o papel, que é o currículo, ele admite, e o nosso comportamento antiético nos leva à demissão. Bom, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho diante de tudo que eu falei até agora, né, eu deixei algumas referências aqui para vocês darem uma olhadinha, né, se tiverem interesses, né, interesse aí sobre algumas questões éticas, alguns livros que tratam do assunto, né, não só profissional, mas da própria filosofia que trata, que cuida, que estuda a questão ética. Queria deixar aqui antes de eu encerrar a minha parte, né, uma frase do Clóvis de Barros Filho, né, um pensador, professor que trata da questão ética, né, ele é professor da USP, lá do curso de comunicação social, mas a comunicação, ele dá aula de ética, curso de comunicação social lá da USP, né, e também, vocês já devem conhecer pelas redes sociais, né, ele vai falar que ética é a arte da convivência e o respeito às chances iguais de felicidade para todos aqueles que interagem. Aí eu não sei se eu vou parar de compartilhar aqui, né? Eu não sei se... tem Ô, professor, e qual que você acha aí? Maria, bandido, sempre bandido, então? O que eu acho, a minha posição é que o bandido estaria em primeiro lugar, né? O bandido estaria em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu estou me posicionando, né? Assim como o Cláudio pode se posicionar, a Yara pode se posicionar, vocês podem se posicionar, né? Porque é uma atividade que nos faz pensar um pouquinho, né? Mas eu colocaria o bandido em primeiro lugar e colocaria o amigo em último lugar. Mas eu colocaria a Maria lá em cima também.
não é por uma questão de infidelidade. Infidelidade, 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 infidelidade. As pessoas só param para pensar nisso. Mas não é a questão só de infidelidade, viu? É a vida, ela colocou a vida dela em jogo, a vida dela em risco, que poderia ser evitada. Se o meu maior valor é a vida, eu não poderia colocar minha vida em jogo. Vocês entendem? E por que eu coloco o bandido? Né? Porque ele é um excluído da sociedade. São outras questões que eu poderia discutir, eu discuto muito isso com os meus alunos, né? E aqui não dá tempo. Mas ele não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ele não tem esse direito de tirar a vida de ninguém. Só rapidamente, só para terminar, me desculpe estar tomando o tempo de vocês, mas, por exemplo, eu dei aula muito tempo no curso de Direito, isso dá uma discussão enorme, né? E aí um aluno uma vez me falou, então, professor, quando um policial tira a vida de um bandido, então ele está faltando com a ética? Eu falo, não. Olha o princípio, ele não está faltando com a ética, mas ele tirou a vida, que é o maior valor nessa sua atividade. Eu falo assim, um policial, quando ele age eticamente, ele só tira a vida de alguém, porque este alguém, que é o bandido, atentou contra uma outra vida. O maior valor é a vida, ele atentou contra a vida. Em último caso, ele foi obrigado a atirar para que uma vida não fosse tirada. Não que a vida do bandido vale menos, mas ele atentou contra a vida. Uma vida em jogo, eu fui obrigado a tirar. Não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo. A vida estava em jogo. Quem estava atentando contra a vida? O bandido. Vocês têm clareza nisso? Por isso que quando há um homicídio numa ação policial, eles vão fazer toda uma perícia para saber quem atirou, quem estava atentando. Você vê que a coisa é complexa e a questão da ética é extremamente importante em qualquer profissão? Chego. Paro de falar. Já falei demais, já tomei muito tempo de vocês. Professor, muito obrigado pela sua aula. Acho que os alunos adoraram pelos comentários que eu vi aqui, né? Os professores também estão aqui até o final, não é só para cumprir tabela, não, porque realmente o tema é bem interessante, é bem relevante, é bem reflexivo, né? Acho que para qualquer profissão, não só para os professores, né? Parabéns, professor, aula maravilhosa. Eu gostaria de aproveitar o momento aqui e apresentar 2 monitores que estão aqui na sala, né? O Hugo Bernardo, que é o monitor de História, e o Rafael Marçal, que é o nosso monitor de Educação Física, né? Dá as boas-vindas para eles aí, né? Eles foram aprovados no último edital aí de monitoria acadêmica, então Obrigado. quero dar as boas-vindas aos dois aí, se vocês quiserem falar alguma coisinha, fica à vontade. Obrigado pela oportunidade, eu me sinto muito feliz em estar ajudando, né, tendo esse título, que, na verdade, a gente está aqui para ajudar, né, uns aos outros, né. Então, o que for do meu alcance ali, eu estou à disposição a todos. Obrigado. Pode deixar, eu como coordenador do seu curso, a gente vai conversar bastante, fica tranquilo. Rafael, quer falar alguma coisa? Eu acho que a Janaína também está por aí, não sei. Tem mais algum monitor de curso aqui que eu não consigo ler o nome de todo mundo? Parece que eu vi a Janaína. Bom, gente, para finalizar, se vocês puderem, antes da Janaína falar, só abrir a câmera um pouquinho para a gente tirar uma foto, né? Que o professor aqui é Instagrammer, adora postar no Instagram, né? Nossa aulinha. Todos os lugares. Pessoal, tenta sorrir para disfarçar que a aula foi boa, tá? Não, parabéns, professor, pela sua explanação, viu? Foi ótimo, excelente. Eu já passei perfume, tá tudo certo. Aí, pessoal. Mas por que todo mundo é bonito, só eu sou feio aqui, hein? Eu não entendo isso, viu? Eu acho que eu vou fazer uma plástica, gente, não é possível. Espera aí, ó. Hora de contar 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2. Eita, peraí. Travou aqui. Não dá para segurar o sorriso, eles não conseguem disfarçar tanto assim. Para de comentar, senão eu não consigo tirar a foto. Professor, a sua câmera precisa dar uma ajeitada. Pessoal, para de comentar um pouquinho aqui, senão eu não consigo tirar a foto. Aqui, peraí.
Aí, agora sim. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aê, muito bem. Bom, gente, para quem não conhece, assim, essa aula, ela acontece todo final de mês, né, exceto no mês que a gente está de recesso, na última semana, tá? Então, a gente sempre avisa lá pelo AVA, pelos murais, e tem a disciplina mesmo de aula ao vivo, né, que vocês podem acessar lá e pesquisar nas disciplinas que aparece para vocês também. Que aí sempre quando tiver, você vai direto para lá, né, e ver a data que a gente já marcou essa aula, tá bom? No mais, né, deixo a palavra aqui com a professora Yara, coordenadora de curso também, e com o professor Paulo para encerrar a nossa aula de hoje. Não, já até falei que foi excelente, né? Eu acho que é um tema, como o professor Paulo trouxe aí, para todas as áreas de conhecimento, né? E os alunos, pelos comentários aqui, amaram aí, né? Só comentários positivos, professor, parabéns. E que venham outras, né? Outras aulas assim, né? Motivadoras e de conteúdo significativo. Eu só gostaria de agradecer, né, aos colegas, a Aline, a Maria de Fátima, sempre nos prestigiando, a Yara, o professor Cláudio, que sempre consegue viabilizar tudo para a gente, né, então o meu agradecimento, e a vocês, né, que é o nosso propósito. Muito obrigado, viu, gente, pela paciência, pela participação, agradeço demais, vocês é o objetivo, é o nosso principal objetivo, nós estamos aqui por vocês e para vocês. Muito obrigado, viu, de coração, muito obrigado. Bom, pessoal, agradeço a todos também, né, pela presença, e final de junho estamos aí de novo, né, com a nossa próxima aula, tema também interessantíssimo aí para a gente trabalhar na formação de professores. Até mais, e boa noite, boa semana para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada. Será que dá para me ouvir? Alguém está querendo falar?